Nosso contato é com o Dr. Daniel Apolinário, geriatra do HCOR em São Paulo, para falar sobre o sono ou a falta dele na chamada terceira idade, entre os idosos. Há muita reclamação de insônia a partir de uma determinada idade. Será que isso é normal? Doutor Daniel, tudo bem com o senhor? Tudo bem, José Nelo. Grande prazer estar aqui com você hoje. Prazer todo nosso. É normal isso, o idoso ou a pessoa a partir de uma determinada idade dormir menos, acordar mais? Olha, existe um componente que é esperado do envelhecimento, né? Existem algumas alterações da arquitetura do sono, realmente, que acompanham o envelhecimento. Então, o idoso geralmente tem uma necessidade um pouco menor de sono, né? Muitas vezes 6 horas já é o suficiente para o idoso, às vezes até 5 horas já é o suficiente. O sono se torna um pouco mais leve, então o indivíduo passa a ter o despertar noturno com uma maior frequência, né? E às vezes tem alguns transtornos, algumas outras doenças que podem atrapalhar, então necessidade de levantar com maior frequência à noite para urinar, né, por algum problema da próstata ou da bexiga, e algum tipo de dor que está atrapalhando o sono, então tem uma série de coisas que podem interferir, né? Então, de certa forma, a resposta é sim, é normal ter algumas alterações, algumas mudanças, diminuição do tempo, mas também preciso estar atento para verificar se a pessoa não tem algum transtorno que possa ser corrigido, que possa ser tratado, né? Agora, é aconselhável o idoso tomar algum medicamento para dormir um determinado tempo, maior tempo? Olha, o medicamento é a última das alternativas que a gente utiliza, né? E raramente ele é adequado. Ele traz uma série de riscos, né? Especialmente os medicamentos que a gente classifica como benzodiazepínicos, que são aqueles tarja preta. Esses medicamentos, eles funcionam no começo, né? Mas eles perdem o efeito depois, a pessoa passa a ter que aumentar a dose, desenvolve uma dependência dessa medicação, depois não consegue ficar sem. A medicação que no longo prazo pode causar problema de memória, pode aumentar o risco de uma queda à noite, quando a pessoa levanta para ir ao banheiro, por exemplo. Então, muito mais problema do que solução, as medicações de forma geral. Então, ela é a última das tentativas que a gente faz. Então, antes disso, tem muita coisa para fazer em termos de higiene do sono, algumas mudanças no dia a dia que a gente pode implementar para facilitar o sono. Agora, doutor Daniel, nós estamos vivendo a era da tecnologia e os idosos não fogem a ela, na maioria das vezes, né? Hoje, o noninho está conectado, a noninha está lá no Instagram. Quer dizer, tela à noite prejudica o sono? Sim, muito, muito, porque a tela tem um brilho e ela sinaliza para o nosso cérebro que não é hora de dormir, né? Porque se tem luz, né, o nosso relógio biológico entende que não está na hora de dormir. Então, qualquer tipo de tela, né? A televisão ligada no quarto é um hábito muito ruim. A tela do celular, do tablet, seja lá o que for. Então, se a pessoa gosta de, por exemplo, fazer uma leitura na cama, que faça com um livro, né, e não numa tela, porque isso realmente prejudica o sono. Eu conheço pessoas que ficam na madrugada, né, os idosos conectados, já que perdemos o sono, né, vamos conversar aqui pela internet. Agora, há maneiras, sem medicamento, de melhorar o sono na terceira idade, doutor? Sim, sem dúvida, uma série de hábitos que a gente precisa desenvolver, que a gente chama de higiene do sono, né? Então, um deles você já mencionou, a questão da tela brilhante à noite, realmente atrapalha demais. Outras coisas, né? A pessoa precisa desenvolver uma rotina do sono, então tem que ter um horário mais ou menos certo para o sono, e ela tem que desenvolver uma rotina. Algumas pessoas tomam um banho quente antes de dormir, tomam um chá antes de dormir, então tem uma certa rotina, ouvem uma música relaxante, alguma coisa assim, ajuda muito porque isso sinaliza para o nosso relógio biológico que está se aproximando o horário de dormir.
né? Quando for deitar, quarto escuro e silencioso, isso é muito importante, né? Isso é difícil, às vezes, para alguém que tem um parceiro que ronca, né? Muito frequente. Mas, na medida do possível, a gente tem que deixar o quarto escuro, silencioso, né? Questão também de alguns outros hábitos. Então, por exemplo, o que você faz se você não consegue dormir? Deitou, está lá e não consegue pegar no sono. Não ficar muito tempo na cama tentando forçar o sono. Então, fica 20 minutos no máximo, não conseguiu dormir, levanta e vai fazer alguma atividade relaxante, que seja uma leitura, e depois, quando der sono, volta e dorme, né? Não adianta ficar ali forçando o sono. Não tirar a soneca durante o dia, muito importante. Isso eu vejo que é muito comum no idoso também. As pessoas não admitem que tiram soneca, né? Mas geralmente no consultório eu pergunto e sempre tem alguém da família que denuncia, né? Não, fica lá sentado no sofá, né? Liga no jogo de futebol e fica lá cochilando no sofá. Isso depois Isso não é atrapalha o bom? sono à noite também. Isso não é bom, Isso não é, cochilar? o cochilo. Algumas pessoas têm esse hábito, sempre tiveram. Quando for fazer um cochilo, tem que ser no máximo de 1 hora, nunca mais que isso, e não muito tarde, quer dizer, ou no final da manhã ou no comecinho da tarde, mas nunca tirar um cochilo, por exemplo, às 5 da tarde, porque isso fatalmente vai atrapalhar o sono. Principalmente se o cochilo for até às 8 da noite, né? Sim, tem esse problema. O senhor tem notado um aumento das reclamações a partir de que idade que perdeu o sono? Olha, é algo que vai acontecendo a partir dos 30, 40 anos, já começa a ter alguma alteração de sono, né? Muita gente diz que depois do primeiro filho a pessoa nunca mais dorme como dormia antes, né? O que eu acho que é verdade realmente. Mas coincide com essa época em que a gente começa a ter um sono mais leve, começa a ter um sono cada vez mais curto, né? Então, há uma tendência disso evoluir ao longo de todo o envelhecimento. Não há uma idade específica, né? Agora, a gente percebeu, nesses últimos meses, um aumento muito grande das queixas relacionadas ao sono com a pandemia, né? As pessoas mudaram as suas rotinas, passaram a ficar muito tempo dentro de casa, e o nosso relógio biológico depende de alguns fatores externos para sincronizar. Então, por exemplo, a luminosidade natural do dia é muito importante para sinalizar para o relógio biológico hora de ficar acordado e hora de dormir, né? Atividade física, né, uma caminhada, é fundamental para ter um sono bom. Então, as pessoas pararam de fazer isso, ficaram muito tempo dentro de casa, com luz artificial, e isso realmente desorganizou o sono de muita gente. Muito bem, orientações importantes, Dr. Daniel Apolinário, geriatra do HCOR, Hospital do Coração, em São Paulo, sobre a insônia na terceira idade, a insônia dos idosos. Aliás, nem tão idosos, porque a partir dos 30, 40 anos, como o Dr. Daniel afirmou, o sono já começa a escassear. Muito obrigado, um bom trabalho. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês.